Alô, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lui Ponto, esse é o Chá das Quatro e hoje eu tô aqui com Jéssica Balucci, Mariana Mortani e Ana Bagunceira pra gente tomar um chá meio desagradável hoje, gente. Mas eu acho que é um chá que todo mundo já tomou, porque é o chá da heterossexualidade compulsória. Então, como eu diria lá no meu canal, senta aí pra gente conversar. Que linda essa introdução! Para! Ai, como é boa! Eu consegui ouvir a vinheta que não existe, boa. mano. Não, ela é boa. Pão, entendeu? Vocês estão prontas? Sim. Pra este gatilho? Yes. Sim. Mas antes de começar o nosso papo, eu acho que é importante primeiro explicar o que é heterossexualidade compulsória. Esse termo ficou conhecido nos anos 80 por causa do trabalho da Adrienne Rich. Inclusive, eu recomendo que as pessoas leiam um ensaio chamado Heterossexualidade Compulsória e Existência Lésbica. Nesse texto, ela explica que a heterossexualidade não é só uma orientação sexual, ela é também uma imposição e, por isso, um sistema de dominação. A heterossexualidade, como todo mundo sabe, é considerada a única manifestação legítima da sexualidade humana e, por esse motivo, ela é obrigatória. Então, a gente já nasce aprendendo que precisa ser heterossexual e eu acho que todo mundo aqui já ouviu algumas coisas desde a infância, tipo, já pode casar, e os namoradinhos, com certeza. Todo mundo aqui já escutou pelo menos essa dos namoradinhos. E é por essa razão que a heterossexualidade compulsória não é um fenômeno individual. E às vezes eu leio na internet alguns comentários, tipo... a fulana era uma lésbica com heterossexualidade compulsória. Ou saiba se você está sofrendo de heterossexualidade compulsória. Só que, na verdade, todo mundo sofre com a heterossexualidade compulsória, porque esse é um regime, é um sistema de controle, e numa sociedade como a nossa, que é misógina, os impactos da heterossexualidade compulsória são diferentes pra gente. A gente, por exemplo, não aprende que precisa dominar homens, a gente aprende que precisa desejar homens, que a gente precisa respeitar homens e admirar homens, e também sentir felicidade e gratidão se for desejada por um homem. Enfim, as consequências dessa imposição da heterossexualidade são diferentes pra cada pessoa, pra cada lésbica. E por isso eu queria começar perguntando pra vocês, e também pra quem estiver assistindo a gente, né? Se alguém estiver ouvindo a gente ou assistindo a gente no YouTube e quiser responder essas perguntas, compartilhar a sua vivência, fica muito à vontade. Mas enfim, tá? Depois de toda essa grande introdução, eu quero perguntar pra vocês como que esse discurso da heterossexualidade influenciou a vida de vocês? E como que era essa vida também antes de vocês se entenderem lésbicas? Vocês já acharam que eram hétero? Vocês já acharam que gostavam de homens? Vocês tiveram namoradinhos na adolescência ou em alguma fase da vida? Quem começa com a merda? É verdade, eu tenho que... Não, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que a gente tava muito no mood. Silêncio, estamos estudando. 100%. Eu assistiria umas 5 horas de palestra da Lui fácil, mano. Fácil. Nossa, amiga, sensacional. É um talento. Habla. É um talento. Não. Obrigada, gente. Fico feliz em saber que vocês estão em silêncio, estou estudando, amo este meme. Mas eu tenho que passar o bastão pra alguém, né? No sentido horário. Então, pra mim, tá aqui a Ana. Beleza! Show, galerinha! Vamos lá! Já começamos leve, né, amiga? Hoje vai ser bem tranquilo. Gente, a gente tá gravando esse vídeo, tá gravando o podcast numa segunda-feira. Segunda-feira já tem que soltar essa bomba, né? Bom, eu sempre soube que eu era lésbica desde muito nova, mas eu não sabia o que era isso. Eu sabia que eu me identificava onde os meninos se encaixavam dentro da escola, né? No sentido de sentir o desejo ou de querer ser namoradinho de uma menina. Então eu sempre soube, eu sempre tive esse olhar pras meninas desde muito nova, sempre tive essa admiração, esse olhar açucarado. Sem maldade nenhuma, né? Porque as pessoas acham que quando a gente fala que uma criança pode ser LGBT, a gente tá sexualizando ela ou trazendo algum tipo de promiscuidade. Mas não tem nenhum problema perguntar pra Ana de 6 anos quando que ela vai ter com o namoradinho na escola. Agora, se a Ana falar que ela é lésbica, meu Deus. Mas tinha muito isso, assim, né?
de ninguém falar sobre isso, de não existir nenhum tipo de representatividade, e eu não entendi o que era, mas eu sabia desde muito nova. Conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo esse sentimento, esse carinho que eu tinha por outras mulheres, e eu já fui vendo como as pessoas recebiam isso de forma negativa. Então, desde muito nova, eu já tinha entendido que não existia a possibilidade de eu viver isso. Então, eu me forçava a tentar relacionamento com meninos. Tanto que o meu primeiro namorado foi um menino, eu tinha 14, ele tinha 19. Alô, conselho tutelar. E assim, tipo, eu não gostava dele, entendeu? E ele gostava de mim, mas eu não gostava dele. Mas aí ele era muito musculoso e forte, e eu namorava com ele pra chamar a atenção de uma menina que eu gostava no ensino médio. Não é possível isso. E aí, tipo, porque eu, assim, gente, não era popular nem nada. Daí esse menino, ele vinha me buscar, ele era todo bombadão e tal. Aí, tipo, as meninas da escola começavam a dizer, quem que é essa menina? E eu aqui, ó, tudo bom? Eu usei homens. Desde a adolescência eu usei homens. Mas aí o que acontece? Obviamente, o relacionamento não durou, porque ele disse que eu esquecia de ser a namorada dele, e eu de fato esquecia. Eu esquecia de usar aliança. Eu esquecia. Aliança? Amiga, ele me aliança! Eu tive aliança, ele me comprou aliança. E aí, tipo, eu esquecia de botar, porque... Cara, pra mim era tanto faz, tanto fez, entendeu? Aí ele ficava chateado e eu dizia, lavei a mão e esqueci de botar de volta. Deu um negócio ali. Aí depois de um tempo, a gente terminou, porque além de esquecer de botar aliança, eu também esqueci de ser namorada dele. Eu esquecia de, sei lá, dar beijo nele, né? Porque as pessoas acham que a gente não gosta de homem. Ninguém gosta, tá? Começando por aí. Nem as mulheres héteros, infelizmente. Mas não é o fato de não gostar de homem. É o fato de que, pra mim, era que nem uma parede, entendeu? Eu vou só desviar, tá ligado? Tá atrapalhando meu caminho aqui. Vou dar uma desviada. Quanto tempo tu namorou com ele? Ai, deu alguns meses, assim. Aí, o mais engraçado, gente, é que quando ele terminou comigo, eu tava muito suave. E a minha amiga tava chorando. E eu dizia... Porque ela era uma das que queria ele? Não, ela, tipo, queria muito que a gente desse certo, não sei porquê. Ela tava com o gaydar muito estragado, querida. Mas aí, ela, tipo, me chamou no banheiro da escola, e aí ela disse assim, amiga, ele terminou contigo. E eu, ai, que bom, né, que alívio. Oh, graças a Deus. Aí ela, tipo, chorava horrores, assim, sabe? Mas eu tive muitas essas situações. E daí, ao longo dos anos, assim, tipo... eu fui conseguindo me assumir. Daí, como eu chamei a atenção dessa menina, que era a menina que eu queria, a gente namorou, mas a gente namorou escondido na escola. Deu certo o seu plano. Claro, eu não acredito. Sim, amiga, deu tudo certo o meu plano. Aqui uma história, uma série. Aí, porque daí eu fiquei popularzinha, entendeu? Daí começaram a me chamar pras festas, e um dia eu chamei ela pro banheiro, e aconteceu, entendeu? Quantos anos você tinha aí? 15. E foi seu primeiro beijo com outra menina? Não. O primeiro foi com 14, com uma filha de um pastor. E aí eu tava muito nervosa. Sarafia, corre aqui. Mas foi muito ruim, porque eu tava muito nervosa e eu bati no dente dela. Aí foi só uma vez, o beijo. Aí depois eu fiquei com essa menina também, e daí a gente, tipo, namorou um tempo, assim. A gente ficava na escola, no banheiro da escola. Todo mundo da escola sabia, mas ficava só na escola, entendeu? E aí vem a parte ruim, que a gente só era aceita porque a gente era muito feminina. Então a gente era muito fetichizada por todo mundo. E esse lance de ser aceita, eu permiti que eu fosse fetichizada pela sociedade por muito tempo, pra me sentir aceita como lésbica. Porque eu queria muito falar que eu era lésbica, eu queria falar que eu gostava de meninas, mas era sempre vendendo esse olhar estereotipado, porque senão eu não era aceita. Então, ao longo da minha vida, em vários trabalhos que eu tive, que pessoas descobriram que eu era lésbica, eu aceitava essa fetichização pra ser aceita. E hoje, qualquer pessoa que olha com uma carinha assim, tipo, pra mim, pra Esther, meu Deus, eu tenho um ranço, sabe? Porque eu já teria ranço se eu não tivesse passado por isso, mas acho que porque eu passei muito tempo procurando essa aceitação, sendo fetichizada por ser uma lésbica feminina, eu tenho muito ranço de quem fetichiza duas mulheres, sabe? Eu acho, inclusive, amiga, que às vezes a gente confunde aceitação e fetichização, porque... Não sei se vocês já escutaram alguma coisa desse tipo, mas tem gente que diz que lésbicas são aceitas, mais aceitas pela sociedade. E, gente... Se você for feminina. E nem é aceita também, né? Assim, não é aceita, né? Tipo, é
É uma fetichização. É uma parada assim. O que pode acontecer é que se você tá na rua sozinha, as pessoas vão te ler como hétero por causa da sua performance ali de feminilidade. Mas se você estiver acompanhada, se você tiver uma namorada, aí pronto, isso não é aceitação, é fetiche. E aquelas coisas, né, de você ouvir coisas do tipo, nossa, mas você é tão linda pra ser lésbica. Nossa. Tem que ser feia agora. Feia tu. E é hétero ainda. Mas essa foi a sua história, amiga? E aí, tipo, foi isso, assim, eu já fiquei com homens, eu já me forcei a ir pra cama com homens várias vezes. Era bem assim, tipo, ai, você odiou, mas é que, tipo... Gente, é meio que nada, sabe? E aí a gente entra numa questão. É porque nenhum homem te pegou de jeito ainda. Gente, toda semana uma amiga hétero minha vem me reclamar do sexo com um homem. E ela segue sendo hétero. Então eu acho que não é uma escolha, porque senão todas minhas amigas seriam lésbicas, sabe? Não tem muito elogio pra essa parte, sabe? Então, não é o fato de que nenhum homem me pegou de jeito e nem que eu não gostei. É simplesmente porque a gente não tem atração pelo corpo masculino. A gente não tem essa atração. Às vezes a gente escuta o contrário. No meu caso, eu já vou daqui a pouco falar um pouco sobre a minha história aqui, mas como eu não tive essa experiência, eu já escutei o contrário, tipo, é porque você nunca experimentou, como é que você vai saber que você não gosta? Mas tá vendo, amiga, você experimentou e você não gosta. Então, assim, a gente também não precisa, infelizmente, muitas vezes a gente se força porque escuta essas coisas, mas aí passa por situações que a gente não precisaria, não deveria passar. E você, Jéssica, como foi pra você, amiga? Nossa, minha cabeça já rodou em tanta coisa aqui que eu lembrei. Eu tô me sentindo assim também, tá? Porque a Ana foi falando, eu fui lembrando, aí a Ana foi sentando e eu fiquei, caraca, mas isso, mas aquilo, e eu fiquei... É que a gente nunca vai dar conta também de toda a nossa vivência aqui, né? A gente pode fazer... vamos ter que fazer 50 temporadas. Isso. Cara, vamos lá. Eu fiquei com muitos meninos na minha vida. É tão foda pensar isso, porque... Eu sabia que tinha alguma coisa diferente em mim, só que em momento algum eu cogitei que era a minha sexualidade, que eu poderia gostar de meninas. Tipo assim, até hoje eu me impressiono quando eu lembro que como que eu não pensei nisso antes, sabe? Eu acho que era tão vetado. Eu me sinto assim, tá? Então, eu acho que era tão vetado da minha vida que eu não cogitava. Quando eu era criança, eu acho que na verdade isso começou a ser mais uma pauta, assim, quando eu entrei ali na pré-adolescência e tal. Questão de menstruação, por exemplo. Eu lembro que quando eu menstruei, eu fiquei morrendo de vergonha, eu não queria que ninguém soubesse. Só que por algum motivo as pessoas te dão parabéns quando tu menstrua. E aí... Virou mocinha. Aí eu acho que foi a partir daí, quando todo mundo sabia que eu tinha menstruado pela primeira vez, aí começam os assuntos, assim, sabe? Já beijou? Não beijou? Vai beijar quando? Que não sei o quê. E eu, tipo... Cara, eu tinha 13, 14 anos, eu menstruei, eu tinha 13 anos. Eu brincava de pole, mano. Tipo, não pensava muito nessas coisas, sabe? Porém... Em toda a época da minha vida, eu tinha uma amiga muito próxima. E assim, veja, eu tenho minhas melhores amigas de infância, que são minhas amigas até hoje, que era diferente. Tinha uma amiga que era sempre diferente dessas, entendeu? Que eu me aproximava muito, e era aquela amiga que tu trocava mensagem até dormir, tu mandava mensagem de bom dia. Só que não passava pela minha cabeça que poderia ser, sei lá, eu gosto dessa menina, entendeu? Porque a minha amizade com ela é diferente da minha amizade com as minhas melhores amigas. Só que aí, na falta de, sei lá, de representatividade, também, né, amiga? A gente não tinha acesso a nada. Aí eu falava que a fulana também é minha melhor amiga, entendeu? E era muito foda, porque eu tinha amigos, primos... que, cara, vi várias vezes meninos próximos a mim ficando com essas minhas amigas. E eu não entendia por que aquilo me incomodava tanto, sabe? É porque eu queria estar ficando com elas, né? No caso. Ai, que fofa! Só que eu só fui entender isso... Nossa, amiga, eu me identifico muito com isso. Eu tive muito isso. Eu só fui entender isso, gente, assim, depois de muitos anos. Pra mim, eu acho que a heteronormatividade pesou muito na questão da minha autoimagem. Bastante, assim, sabe? Do cabelo, da roupa que eu tinha que usar, do salto alto, do vestido. A época de 15 anos, pra mim, era uma tortura, porque eu tinha que usar vestido pra toda a festa de 15 anos que eu ia. Gente, por algum motivo, eu fazia um sucessinho com os meninos. Então, eu fiquei com muito menino. E eu ficava com os meninos, assim, que eles eram cobiçadinhos na época, sabe? Então, sei lá, ficava. E... Amiga, talvez tu era um brother pra eles, entendeu? Amiga, não sei, mas assim... E sabe o que é o mais bizarro? É que depois do ensino médio, né, na faculdade, eu percebia
que eu me forçava a ser uma coisa diferente quando eu saía num date com o menino. Então, tipo assim, o menino ia me pegar em casa, eu entrava no carro, eu mudava, assim, eu ficava mais menininha, e aí eu ficava lembrando de frase que eu via nos seriados que eu assistia pra usar naquele momento, porque nada era natural, absolutamente nada era natural. Então, fiquei... Você transformava tudo, Tudo, né? amiga, tudo. Então, assim, eu fiquei com muito menino na época do colégio, na faculdade, continuei ficando com menino, só que toda vez que a pegação ficava um pouco a mais, pra mim não era só a questão do, parece que eu tô ficando com uma parede porque não me desperta nada. Isso daí era no beijo. Era exatamente isso que eu sentia, nada. Só que quando começava a ficar um negócio mais, né? Eu me sentia invadida. Era uma sensação muito ruim, muito ruim. De tipo, quando o menino começava a querer botar a mão embaixo da minha blusa, eu imediatamente parava porque tava errado, assim, sabe? Era uma sensação muito horrível. Durante todos esses anos eu escutava, principalmente de pessoas mais velhas, assim, nossa, o dia que tu te apaixonar, tu vai sofrer muito, porque o cara vai te fazer de gato e sapato, porque tu faz isso com os caras que tu fica. Então, o dia que tu te apaixonar, te prepara. Eu escutei muito isso, gente, muito, muito, muito. E assim, eu fingia que eu não ligava, mas na calada da noite eu pensava nisso. Cara, é melhor eu me apaixonar logo, porque... senão, entendeu? E aí eu tive um namorado na faculdade. Gente, eu tô rindo aqui muito pensando assim. Então... Sei. Eu tive um namorado na faculdade, gente, que, assim, foi o meu namoro mais sério, digamos assim, né? Ele era super gente boa na época e gostava de um monte de coisa que eu gostava e tal. Aí ele era bonitinho, a gente foi saindo. Aí, vamos ficar. Aí, no dia que ele me pediu em namoro, a gente tava numa balada. E eu lembro, até hoje, da gente se movimentando na balada. Sabe quando a pessoa vai na tua frente e te dá a mão, assim, pra te guiar pela balada? E eu tava atrás dele e eu lembro de eu olhar pra nuca dele, assim, e rezar. Deus, por favor, que eu me apaixone por esse menino. Porque eu não sabia mais o que fazer. E eu lembro disso como se fosse há 5 minutos atrás. Eu rezei ali naquele momento. Eu preciso me apaixonar por esse menino, por favor, Deus, que eu me apaixone por esse menino. Eu fico imaginando Deus lá em cima. Ô, minha filha. Não vai, não. Não vai, Deus não. assim, não vai, não. Vai, né? E eu tinha uma amiga já nessa época, né? Amigos de fora de Manaus. E então, quando a Ana falou eu esqueci de ser namorada dele, eu me identifiquei muito porque, assim, ele queria sair, sexta-feira eu ficava, não, vou ficar no MSN falando com a fulana. Eu não quero sair com ele, gente. Entendeu? Entendi. E aí, ele se oferecia pra fazer umas coisas que deveria ser romântico e pra mim era só, tipo, a gente tava se falando, sei lá, meia-noite e pouco. Aí, ai, nossa, queria um docinho. Ele, quer que eu vá te buscar? A gente pode ir naquele lugar 24 horas. Eu ficava, não quero. Ai, que saco, eu não posso falar nada. Que tudo ele quer resolver, que porre. E aí, a gente saía em grupo e aí ele queria ser amigo dos meus amigos. Aí ele ficava me abraçando, sabe, deitando a cabeça. E eu lembro, gente, de eu reclamar disso pros meus pais. E meus pais ficavam assim, minha filha, mas ele é teu namorado, ele quer, né, demonstrar carinho. Eu falava assim, porra, eu tenho um cara de ortobom pra ele querer ficar deitando a cabeça no meu ombro? Eu não quero, gente. E meus pais, tipo... Tá bom. Resumindo, Pais, a assim, ópera. né? Sem desconfiarem de nada. Então, a gente namorou por 3 meses, mais ou menos. A gente terminou um pouco antes do Dia dos Namorados, porque eu pensei, caralho, ele vai querer me comer no Dia dos Namorados. Não. Eu preciso terminar antes. Quando foi Terminei. isso, amiga? Quantos anos você Eu tinha? tinha, acho que 20, 21, por aí. E, né, e tem essa pressão também. Como assim a Jéssica tem 20 anos e nunca transou? 21 anos e nunca transou? Cara, eu tinha um bloqueio. Eu não conseguia ir adiante com nenhum menino, entendeu? It's called lesbianism. Exato. Aí eu terminei com ele. Gente, ele ficou na fossa. Eu acho que ele deve ter raiva de mim até hoje, se duvidar. Ele ficou muito mal. E eu parecia que eu tinha tirado 3 prédios das minhas costas quando a gente terminou. Ai, Eu sim, fiquei amiga. muito feliz. E meus pais, tipo assim, minha filha, tu não tá triste e tal? E eu, tipo... Onde a gente Tô vai jantar felizona. hoje, Tô entendeu? felizona. Exato. Que triste o quê, mano? Eu tô feliz. E aí, o meu melhor amigo, uns meses depois, ele se assumiu pra mim. E aí foi quando, pela primeira vez na minha vida, eu me senti à vontade pra falar, cara, então eu acho que é isso. Agora que tu falaste, eu acho que aquela minha amiga, na verdade, eu gosto dela. Então veja o tempo que levou até eu cogitar, entendeu? Até eu admitir pra mim mesma, sabe? Que era a minha sexualidade. Então, a minha vida toda, gente, eu era de fazer matemática. Olha que eu sou ruim em matemática. Mas eu fazia, tipo assim, não, tudo bem, eu gosto de usar tênis e eu gosto de sentar de perna aberta. Mas a minha prima também. A minha prima namora um cara. Não, então, não, nada a ver, nada a ver. Caraca. Isso daqui, pra mim, era
mais um dia na minha vida. Toda vez que eu fazia qualquer coisa que fugia do estereótipo de menininha, eu tinha que fazer essa matemática pra, entre muitas aspas, me salvar do meu destino, sabe? Mas porque você já relacionava nessa época que talvez você fosse lésbica ou nem passou pela sua cabeça até esse momento? Então, as pessoas são muito maldosas, né? Então, assim, quando tinha uma menina, vamos lá, vamos usar o termo moleca, uma menina moleca, o pessoal falava, é sapatão, é machuda, é não sei o quê, sabe? Esses termos assim. Então, quando eu via que eu gostava... Se sei. Quando eu via que eu gostava das mesmas coisas que elas, e eu não tô nem falando de mulher, tá? Eu tô falando de usar uma roupa, de não sei o quê, eu imediatamente tentava me tirar disso. Tipo, não, mas é que a minha prima, que é hétero, ela também usa isso, então tá tudo bem eu usar, não significa nada. Entende? Então, acho que eu ia muito mais tentando me salvar do estereótipo, digamos assim, do que... do fato de querer ficar com uma garota ou não. Não sei. Ainda bem que eu tenho terapia amanhã, porque... Nossa, minha cabeça tá rodando com coisa aqui. Enfim, vai, Mariana. Gente, desculpa. Gente, eu posso só falar uma coisa que eu desbloqueei uma memória muito forte agora? Vai lá, porque amiga. quando a Jéssica falou... sobre, tipo, se eu vou me apaixonar por alguém, esse vai ser o cara porque ele é perfeito. Então, quando eu já tinha ficado com mulher pra caramba, já tava assim... Só que eu ainda não me aceitava por causa da questão da heteronormatividade. Eu tinha um melhor amigo, que inclusive ele é igual... Ele é a cara do Pita de Jogos Vorazes. Ele é maravilhoso, ele é um fofo, ele é um querido. A gente era muito amigo. Ele sabia que eu ficava com menina. Ele quase sempre dormia na minha casa depois de rolê. E ele era apaixonado por mim, mas ele me respeitava muito e sabia que, tipo, eu ia chegar... Tipo, que eu não ia chegar até os finalmente com ele. Mas ele queria muito... um dia ver se ia rolar. E eu sempre colocava na minha cabeça que se eu fosse gostar de menino, ia ter que ser ele. Sempre tem aquele... Tipo, o menino perfeito que, assim, tipo... É por ele que vai ser. A gente gostava dos mesmos filmes, a gente ia no cinema junto, a gente era muito best. Até que um dia eu bebi muito e eu me forcei, eu disse, amigo, vamos. Eu tentei, né? E foi ele que parou no meio, assim, e disse, amiga... Eu amo você demais, mas assim, você nem me encosta. Eu acho que não é. Eu disse, realmente, amigo, acho que não. E acho que acho que marcou a minha última tentativa, realmente. Porque ele era o menino perfeito. E olha que bizarro como a sociedade realmente te impõe e a gente... E falam que a gente impõe as coisas quando, na verdade, a gente só quer ter a liberdade de ser quem a gente é. Eu já tinha certeza disso desde criança, eu já tinha ficado com mulher, já tinha me apaixonado, chorado horrores por mulher. Eu já tinha namorado... tudo, e eu ainda tive que fazer uma última tentativa pra ter certeza que não existia possibilidade de ficar com um homem na minha vida. Nossa, eu tô viajando aqui. Eu tô lembrando das coisas e de como foi, porque assim... Eu sou tão aquariana que eu sou do contra, né? Eu sou aqui a lésbica feminina, a que não ficou com homem, a que... Tu nunca ficou com homem? Não. Amiga, vamos lá. 3 selinhos contam? Conta, mais Depois ou da menos. história da Selinho Ana, de beijo. graças a Deus foram só 3 selinhos. Porque assim, eu chegava perto e eu não tinha vontade de abrir minha boca. Então eu nem sei se foi beijo. Eu falo que beijei, mas na verdade não beijei. Porque eu chegava perto e eu ficava, nossa, mas eu não quero isso daqui não. E aí eu não cheguei a ficar. A maior tentativa, eu ainda tentei assim, eu fiquei, não vai dar não pra mim. Eu tô com um pouco de inveja, eu acho. Eu também. Eu só sabia que eu não gostava de homem. Então é aí que parte pra mim. Eu passei a minha adolescência inteira. Muito obrigada, mal. Eu vou permitir agora eu mostrar o meu copo. Mas ele resolveu, vai, fala aí, Mona, vai lá. Eu passei a minha adolescência, eu sempre fui muito feminina. Eu sempre gostei de balé, eu dançava desde os 3 anos. Até contei no último episódio que eu tentei fazer capoeira e aí falaram que não era pra meninas. Só que a minha mãe, ela não tinha essas questões. Na época também, isso era ali início dos anos 2000, eu sou de 97, então com os 3 anos ali, eu iniciando o balé com os 3 anos, eu já via a capoeira acontecendo e eu já era uma criança que queria fazer de tudo. E aí, a minha mãe na época era a divorciada. E é muito louco pensar isso, porque tipo, 2000... Mas naquela época, minha mãe era mal falada porque minha mãe era divorciada. Que maluco. E aí, além disso, eu estudava num colégio particular. E esse colégio particular, obviamente, tinha crianças, né, com outras oportunidades ali. Minha mãe tendo várias coisas relacionadas a trabalho, com bolsa de estudos, várias coisas.
E eu não sofria só pelas coisas que eu queria fazer com os meninos, porque eu gostava muito de esporte, não podia. Mas eu sofria também uma questão por conta do meu pai, que eu não sabia nomear na época. Eu já não tinha o meu pai presente, então já falavam que eu não tinha pai. E aí, no dia que a minha mãe falou pro meu pai no colégio, meu pai apareceu e as crianças falaram que meu pai era um macaco. Então, eu obviamente não sabia o que era racismo, eu obviamente não entendia porque falavam que eu era tão diferente. O meu cabelo era muito cheio na época, eu amava o meu cabelo. Falavam que eu tinha cabelo de Maria Bethânia e aquilo era um insulto na época. E hoje eu fico, caraca, eu queria meu cabelão de Bethânia mesmo. Hoje eu não tô botando aí entrelace pra ficar com cabelão, porque ele não cresce, demora pra crescer, eu tô nessa. Mas eu acho que naquela época tinham outras várias coisas acontecendo pra que eu não percebesse que eu era a menina que não gostava dos meninos. No episódio passado eu também mencionei uma questão de querer beijar uma menina na TV, que era a Fernanda Paz Leme, dos meninos falarem dos caras, e da tiazinha lá falar, ai, você não pode. Do velcro, Pepe e Neném, ai, elas colam velcro. E eu assim, mas a minha avó cola velcro. Então assim, eu não percebia, e eu tenho certeza que era porque também eu era uma menina feminina. Porque ninguém olhava pra mim e me chamava de sapatão. Ninguém olhava pra mim e achava que era uma possibilidade. Quando eu fui crescendo, e por conta da ausência do meu pai, tinha gente que reparava e ficava assim, ah, ela não arranja ninguém, e é trauma por conta do pai, é trauma, é trauma, é trauma. A gente sempre coloca nos homens e tudo, né? Sempre, Ai, que né? raiva! Sempre. Homens não é tudo sobre vocês! Sabe? Por isso que eu falei no episódio passado, isso daí não é mérito dele. Porque não é, sabe? Não é assim. Não é mérito dele. E assim, eu ficava muito chateada porque eu queria muito me apaixonar. Eu queria muito viver alguma coisa. E eu só não sentia. Então, como eu sabia também que eu queria mudar muito a minha realidade, da minha mãe e da minha avó, eu era muito focada nos estudos, porque nada vinha muito fácil. Então, eu sabia que eu tinha que fazer muito mais do que outras pessoas. E eu focava e falava, não tenho tempo pra namoro. Só que a verdade é que eu olhava pra um monte de menina e ficava, por que eu não sinto nada? E aí eu lembro que na época, falta de informação, eu ficava, eu sou assexuada. Eu lembro que eu falava isso, assexuada. Não tinha, ai gente, a internet de escada da querida, sabe? Não tinha, não procurava. E aí eu só botava isso porque eu não gostava, eu não gosto mesmo, eu não gosto de ninguém. Só que aí quando eu olho pra trás, eu percebo que eu gostava de várias meninas. Eu percebo que eu olhava pra elas de uma forma diferente, que eu admirava de uma forma diferente. Eu amo, eu tô falando isso tudo com o Maui, né? Eu contando a história e o Maui aqui. É um charme, amiga. É um charme. Nossa, amiga, é maravilhoso. Quando eu entrei na faculdade, eu cheguei a dar selinho assim quando eu era adolescente, mas foi na faculdade que eu fui beijar uma menina. E quando eu beijei uma menina pela primeira vez, eu fiquei, é isso. Só que eu também descobri, na verdade, porque só saiu. A primeira vez que eu flertei com uma menina, só saiu da minha boca. E eu fiquei, o que eu acabei de fazer? E eu nunca tinha me sentido daquela forma. E não só a vontade de falar com ela, porque isso eu já tinha sentido e eu não tinha identificado. Mas o flerte que só saiu, naturalmente. E eu fiquei, mas por que eu fiz isso? O que tá acontecendo? E eu comecei a lembrar do meu passado e eu, por conta das coisas desse passado, eu ficava, mas eu sou feminina. É assim mesmo? Não tinha uma referência. Porque eu entrei na faculdade com 18, naquela época eu não assistia série, já tinha The L Word, já tinha outras coisas, mas gente, eu fui muito atrasada na minha casa, a gente não tinha vários acessos, assim. Sim. Então eu não tinha acesso às séries, eu não tinha a internet demorada e tal. Eu comecei a gravar vídeo pra internet e eu lembro do dia em que eu li com Amor Simon. E aquilo foi muito marcante pra mim. Só que eu via outros meninos que eram afeminados e eu associava o sapatão a uma mulher masculinizada. E eu ficava, mas eu sou isso. Eu sou como ela? Por que eu não sou como ela? Então, pra mim aconteceu dessa forma, de eu mesma me invalidar porque eu não me via, eu não via essa possibilidade. E quando pensava em duas mulheres juntas, era sempre associado a algum fetiche. E eu ficava, mas eu me sinto atraída por que tipo de mulher? Como que isso funciona? Então, pra mim, eu me senti muito atrasada por conta dessas referências.
E por me invalidar também, por pensar, mas eu sou feminina, talvez eu não seja tão lésbica assim. Só que quando eu beijei a menina, quando eu falei, então, eu estarei namorando daqui a pouco, eu queria só colocar um lésbica na minha testa. E aí aconteceu tudo que aconteceu e a gente vai falar nos próximos episódios, né? A reação da minha avó, a reação da família. E eu assim, lésbica sim, a sapatão venceu, a sapata da família é que tá estudando. Então... Foi isso, eu fui meio revoltada. É bizarro ver como todas nós, ao longo da vida, a gente precisou... a gente sempre foi uma coisa que nunca interferiu na vida de ninguém, que nunca irá interferir na vida de ninguém, a gente só queria ser. Mas a gente precisou uma vida inteira ficar lutando e tendo que impor a nossa simples vontade de existir. Que se a gente não tá dentro dessa caixinha que nos é imposta desde criança, que a gente... falam que não tem ideologia nas escolas, mas tem. Porque quando a gente vai pra escola, a gente aprende que tem que ser menino e menina. A gente aprende que a menina não pode usar a mesma roupa que o menino. Entende? Eu ia pra direção várias vezes porque a minha calça não era calça de menino usar, entende? Então eu acho que é bizarro a gente ver como nós 4 estamos aqui relatando as nossas experiências, todas nós, desde pequenas, com as nossas essências, sem atrapalhar a vida de ninguém. Precisamos nos provar o tempo todo para ser aceita e, no final das contas, fazer uma volta quilométrica e dizer, gente, eu sempre fui assim, eu só quero ser assim. Então, eu fiz a pergunta, mas eu não tinha pensado no que eu ia responder. E aí, ouvindo vocês, eu desbloqueei tantas memórias que, meu Deus, eu fico pensando se quem tá ouvindo a gente também tá assim. Porque o fluxo de pensamento aqui não para. A gente falou no outro episódio, no primeiro episódio, sobre a nossa infância. E aí eu comentei que eu nunca correspondi aos padrões de gênero, eu sempre fui uma menina que era considerada diferente. Então eu era a sapatão, né, da escola, desde criança. Eu ouvia coisas tipo isso, que eu era sapatão, que eu parecia um menino, que eu queria ser um menino. Eu não sabia o que era ser sapatão ainda, quando eu era criança, mas quando eu fui aprendendo, eu já sabia que eu não queria, eu rejeitava esse conceito, né? Porque, enfim, eu sabia que isso era mal visto. Só que, por ter ouvido tanto, eu meio que eu já esperava, eu sabia que existia essa possibilidade. Pra mim nunca foi exatamente uma surpresa. Mas eu lembro de coisas assim que aconteciam, tipo, quando eu era bem nova mesmo, gente, tipo 10, 11 anos, isso é criança ainda. Eu tenho uma cena que eu lembro eu tava com umas colegas minhas da escola e a gente tava falando sobre música, quem a gente gostava, de quem a gente admirava. E aí eu tava na minha fase da Avril Lavigne, que inclusive foi um marco pra minha vida, porque quando eu vi ela pela primeira vez em cima de um skate, eu não sabia se eu queria ser, se eu queria ter, se eu queria os dois. Senti muitas emoções. Foi. Sim, com uma música extremamente heterossexual, mas balançou o coração das sapatinhas. E aí, eu lembro que eu falei dela e as minhas colegas falaram, mas é porque a gente não gosta de mulheres. E eu fiquei muito chocada, porque eu pensei, mas eu também não. Eu só gosto da Avril Lavigne, eu acho ela maravilhosa, eu queria ser, eu queria casar com ela. Cara de cu, elas escutavam o quê? Ai, amiga, nem lembro, acho que, sei lá, uma delas falou que gostava do Eminem. Pronto. 10 anos de idade, não sabe nem de que ele tá falando. É verdade. Mas pra gente ver como a gente é ensinada também a admirar homens, né? Não apenas numa questão romântica, mas até pra você gostar de uma cantora. Mas também porque eu sei que eu já era essa criança, né? Se eu fosse uma menina super feminina, ninguém ia se importar se eu gostasse da Avril Lavigne, se eu gostasse da Britney Spears ou sei lá quem. Mas como era eu falando, já associaram aquilo à minha sexualidade. E aí, quando eu tava no último ano do ensino fundamental e eu ia passar pro ensino médio, eu nunca tinha ficado com ninguém. E começava essa pressão, assim, né, de todo mundo começava a beijar alguém, aí eu tinha umas amigas que já tinham namorados. Hoje eu fico pensando, nossa, a gente era super jovem, mas rolava essa pressão. E aí eu pensei, eu não quero entrar no ensino médio sem nunca ter beijado. Eu quero ficar com algum menino, até porque eu queria tirar aquele peso de mim. Eu pensava, não, gente, eu não sou sapatão, é só o meu jeito, eu gosto dessas roupas, eu gosto de existir dessa forma, mas não tem nada a ver. E ok, a gente sabe que não precisa ter a ver mesmo, né? A gente entende que uma coisa não tá associada à outra, mas no meu caso, sim, estava. E no caso de muitas outras sapatonas também. Aí eu conversava com o menino pela internet, porque ele também era fã da Avril Lavigne, então a gente... a gente conversava Você é ele!
E ele era um grande querido, assim, a gente ia no mesmo dentista, sabe? Então a gente tinha aquela coisa. Enquanto a Ana tinha dente no banheiro, você dente no dentista. Exatamente. Não, e eu amo, que é tipo assim, eu vou beijar o menino, mas primeiro deixa eu ter certeza que a higiene bucal dele tá em dia. Beleza, eu confio na dentista eu dele. sou essa pessoa. Vênus em virgem, tá? Valorizo muito uma boa higiene. Mulher Aí eu tava de conversando... dentista. Amiga, acho fantástico, olha só. Mas no meu caso, não deu muito certo o meu date. Mas assim, quer dizer, até deu. A gente marcou e tal. E é muito engraçado, porque... Foi uma coisa muito prática pra mim. Não teve nada de romantismo nem nada. Eu falei pra ele, fulano, olha só, eu sou bebê, eu quero beijar alguém, então vamos sair e eu quero ficar com você. Então, tipo, não foi nada, não teve flerte, mas ele... Grandona, sem medo. Porra! Aí eu Muito mulheres, foda. oi, tudo bem? Mas é porque eu não Amiga, tinha interesse você nenhum. beijou ele daí? Beijei, a gente foi no cinema e a gente ficou. Foi eu de não língua? gostei. Foi, amiga. Ai, é ruim, né? Foi. Só que assim. É ruim, né? Aquela língua Ai, centrífuga, né? Nossa, como beija rápido, né? Será que todo homem é assim? Eu não sei. Uma rapidez. É que eles precisam beijar rápido pra correr e dizer pro amigo: Amigo, eu beijei uma mulher! Entendeu? Então tem que ser rápido pra eles falar logo. Só que como tinha sido meu primeiro beijo, eu não sabia se eu não tinha gostado. Porque eu pensei, nossa, que esquisito. É assim, as pessoas gostam disso. Porque daí eu conversei até com a minha prima. Falei, não sei, não curti. E aí ela falou, mas é que sei lá, às vezes é o primeiro. É meio esquisito mesmo, até não pegou o jeito. Pensei, ok. Porque também não foi uma coisa horrível que tipo... Nossa, odiei muito, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Não, foi tipo, não quero fazer de novo, mas ok. É aquela coisa, né, amiga? Tipo, a parede é nessa vibe, né? Tipo, É uma tanto parede faz, tanto molhada, fez. assim, meio nojento, mas ok, passei. Sim. Aí eu entrei no ensino médio já pensando, ok, passei por isso. Só que, quando eu mudei de escola, eu fui pra uma escola muito grande. É a maior escola... do estado de Santa Catarina. Então, tipo, tinha muita gente. E aí tinha muita gente diferente também, ou seja, tinham pessoas LGBT. E eu nunca tinha convivido com pessoas diferentes, sabe? Assim... aí no primeiro dia eu já vi uma menina e eu pensei, essa que vai desgraçar a minha vida. Eu já sei. E aí... E já foi. sabia, já foi? sabia que era ela. E foi, porque a gente... Porque assim, eu acho que o que me ajudou muito também é porque eu entrei num grupo das pessoas mais... Eu não sei, não é emo, não sei dizer, mas a gente era esquisito. No fundão excluída, tipo, a galera estranha, amiga, a galera estranha. Eu ando com gente estranha, eu reconheço. Vocês também devem andar com gente estranha, porque a gente é todo mundo estranho. Isso que nós somos os estranhos, na verdade, né? Porque a gente era considerados estranhos, assim. Que isso, meu amor? Isso, mas o que eu quero dizer é que, assim, eu nunca fui... eu nunca tive uma vida... assim, eu nunca consegui fingir que eu era alguma coisa diferente, sabe? Eu não tive uma fase em que eu era feminina ou... Aí me pararam um pouco de falar que eu era sapatão e falavam, ela é roqueira. Sabe aquela coisa? Aí ela ia falar... A divisão, ou sapatão ou roqueira, né? Aquela coisa. Sendo fã de Avril Lavigne, dá pra ser os dois, então. Só que aí na família, assim, as pessoas falavam, ela é estilosa, sabe? Essas coisas, assim. E aí Estilosa é um clássico, né? eu comecei a fazer umas amizades. Eu fiquei com essa menina, assim, foi a primeira menina com quem eu fiquei. Eu era bem nova, gente, eu tinha 14 anos. Mas esse primeiro beijo e tal, a gente até meio que namorou, assim. Pra mim, explodiu a minha cabeça. Eu pensei, ok, agora eu entendo porque as pessoas gostam de beijar, é bom mesmo. Mas eu ainda ficava com aquela coisa de, talvez eu goste de homens. E só que sempre foi muito esquisito, porque, por exemplo, quando eu tava no ensino médio, tinham alguns meninos que queriam ficar comigo. Os esquisitos, né? Os roqueiros também e tal. Mas aí teve uma vez Nunca que me pegou no colo na educação física e me levou pra dentro da sala de aula, me pegando no colo, gente. E pra mim aquilo foi a coisa mais constrangedora que eu já vivi em toda a minha vida. Quem que te pegou no colo? Um colega meu da escola, assim. A gente tava jogando na educação física, acabou a aula e ele me pegou no colo e me levou pra sala, sabe? E eu fiquei, nossa, o quê? Mas isso foi tipo, sei lá, um cortejo? Pois é, gente, eu não entendi também, mas é alguma coisa, eu não sei se eu tinha meio que tropeçado, sei lá. Hétero. E aí... Entendo essa língua. E ele tentou ficar comigo, eu não aceitei. Mas enfim, além daquele primeiro menino, depois eu fiquei com mais um.
porque eu fiquei com pena dele. Ele era primo de uma amiga minha e ele queria muito ficar comigo. E aí, sabe aquela coisa de você sair? Eu saí porque eu pensei que talvez eu gostasse, mas na hora de beijar eu pensei, tá, eu vou ter que passar por essa situação, porque eu vou ficar com pena dele. E a gente ficou, e foi muito engraçado, porque a gente passou um dia juntos, assim, aí ele foi me levar no terminal de ônibus pra eu pegar o ônibus. E pra gente se despedir, ele me deu um beijo. E eu ficava olhando pras pessoas e eu pensava, meu Deus, estão me vendo beijar um menino, vão achar que eu sou hétero. Que ofensa, amiga. Eu acho que todo mundo deveria pensar assim, sabe? Até quem não é LGBT. Eu acho que a nova geração tá vindo com força, entendeu? O pessoal, não, eu sou bi. As pessoas estão falando mais que são. Agora não tem mais essa de, que antigamente, pelo menos na nossa época, né, era muito assim, tá indeciso. Agora a pessoa bate no peito pra falar, eu sou bi. Aí eu fico, não tem hétero mais no mundo. Tomara que não. Não tá rolando mais. Tomara que não. Mas eu não sei explicar de onde vem essa lógica, porque isso era, sei lá, gente, 2005, 2006. Eu também tinha medo de ficar com meninas na rua. Eu tinha que ficar em banheiro, tinha que ficar escondida, sabe? Era muito insalubre. Mas o negócio de ficar com o menino era muito interior meu. É tipo, eu estou me traindo fazendo isso. E aí refletia pras outras pessoas. Mesmo assim, mesmo sabendo que eu gostava de meninas, foi só na vida adulta, depois que eu entrei na faculdade, que eu fui realmente me aceitar e me assumir como lésbica. Porque antes eu falava, eu gosto de pessoas. Mas essas pessoas sempre eram mulheres, não sei porquê, sabe? Que coincidência. Não, eu não sei se aconteceu com vocês, mas eu tive, quando eu me descobri que, na verdade, eu passei uma boa parte, assim, do período saindo do ensino médio, iniciando a graduação, pensando que eu provavelmente gostava de mulher. A partir do momento que eu flertei ali, né, foi muito naquele início de faculdade, começa a ir em evento da faculdade pra começar a ver e tal. E aí eu comecei a falar, nossa, eu devo gostar de mulher. Só que com certeza eu gosto de homem. Porque como eu não vou gostar de homem? E aí eu acho que já entra muito nesse lugar de, óbvio que você vai gostar de homem. Os homens precisam ser admirados. Os homens são tudo. Então eu ficava, é óbvio. Até porque eu lembro de pensar uma coisa, eu quero ser mãe. E é um gancho que eu fiz uma nota mental aqui pra comentar, porque Luí falou sobre o lésbica ser usado muitas vezes como um xingamento. E a gente até levou esse debate pro Clube Sáfico, né, que é o clube de leitura que eu e Luí mediamos, porque eu sou tradutora também. E a gente tava falando sobre a importância de ter histórias diversas, enfim, com voz traduzidas por pessoas que vão entender daquela narrativa. Porque quando uma pessoa fala um dyke em inglês, eu entendo que tá usando um termo que é associado quase ao nosso sapatão. Só que lá o lesbian ainda é um termo que é muito usado para falar de uma forma pejorativa. Então, o dyke é associado a sapatão, mas o lesbian que a gente usa para traduzir mais vezes. Então você precisa tem que ter uma sensibilidade para entender o que aquela palavra está dizendo, porque até hoje o lésbica, para alguns algoritmos de algumas redes sociais, é dado como um xingamento. O sapatão ainda mais. Então, a gente às vezes coloca alguma coisa, escreve, sapatona, sapatão, e aí tá lá, olha, comentários ocultos. Sim. E é só a gente... E a palavra batendo no peito pra lésbica... falar. E a palavra lésbica faz pouco tempo que o Google meio que desassociou a filme pornô. Isso. Exato. Eu tava numa reunião, inclusive, com a minha gerente do YouTube, e eu falei sobre os meus conteúdos, às vezes diminuiu o alcance só pela palavra lésbica, sabe? Porque associam com algo pejorativo, algo pornográfico. Isso é bizarro, cara, isso é bizarro. É bizarro você escrever, tipo, a palavra lésbica no Google e aparecer coisas de Xvideos. Eu tenho uma vizinha que ela já tem uma certa idade. E ela nunca casou. Aí ela é solteira. Eu disse, então ela, sei lá, tipo, ela é viúva. Não, ela sempre foi solteira. Ela nunca namorou, nunca casou, nunca nem nada. E eu disse, sei lá, talvez ela é lésbica. Cara, as pessoas escutarem você falar que uma pessoa da terceira idade é lésbica é de uma ofensa. Tipo assim, como você pode difamar uma senhora? Eu quase digo, gente, é brincadeira, a gente nem chega nessa idade. Cara, é muito bizarro como isso as pessoas não entendem. Por que tem que ser uma coisa ruim? Porra! É só...
Sabe? É bizarro isso. Então, quando a gente fala sobre heterossexualidade compulsória, a gente fala sobre todas essas palavras que existem na comunidade que ainda são vistas de maneira pejorativa, sabe? Eu vou até aproveitar só pra abrir outro parêntese agora dessa questão da palavra, né? Porque eu acho que eu tentei usar um pouco, quando eu entendi que, na verdade, eu gostava de mulher mesmo, eu falei, eu quero tatuar lésbica, eu quero falar pra todo mundo. Eu fui me assumindo usando a palavra, né? Bem aquariana do contra. Estou me rebelando, hein? Aceita quem quer. E então eu falava já, não era, eu gosto de menina. Eu falava logo a palavra. Tanto que pra minha avó foi o choque que foi, o AVC, etc. E... quando... A Jéssica... É que eu lembrei dela contando isso no episódio passado na maior naturalidade do mundo. E a gente, tipo, tua avó teve um AVC quando tu se assumiu. E ela, tipo, kkkkkk. Eu falando que ia sair de casa e ela... eu conto essa história no... É muito engraçado pensar isso. Haja terapia, né? Porque eu contei essa história no canal depois de anos de assumida, namorando e tudo mais. E eu chorava. Foi muito difícil de gravar. E hoje a terapia da gata está muito em dia. Minha voz está ótima, levou essa bandeirinha, fala dessa. E o que eu queria trazer da questão do termo é o dia em que eu fiz o chá revelação pra minha avó de que ela é hétero. Porque ela associava a palavra lésbica a algo negativo, como a maioria das pessoas de gerações passadas. E aí ela ficava assim, mas você é isso mesmo? Eu sou, vó. Mas você olha a menina e você não quer? Eu não, vó. Aí um dia eu perguntei pra ela assim, vó, como a senhora se sente quando a senhora vê... Me fala um nome de um galã de novela. Aí ela, Antônio Fagundes. Aí eu, tá, então... A senhora gostava do Antônio Fagundes, né? Quando a senhora via ele na televisão, como a senhora se sentia? Ai, porque aquele homem, não sei o quê. Ai, na época a gente queria homens como ele, lá. E seu avô contou a história dela. E aí eu falei, então, quando a senhora vê uma mulher, a senhora se sente como? Ah, uma mulher muito bonita, né? Aí falou, deu ali adjetivos, e eu falei pra ela, então, pra mim é o contrário. Quando eu vejo homem, eu não sinto nada. Quando eu vejo a mulher, é toda outra coisa. Por isso que a senhora é hétero, eu sou lésbica, ela. Eu não sou nada disso, não. Aí eu, a senhora é hétero. Que nome horroroso, Maria. Que coisa horrorosa. Essa geração fica botando nome pra tudo. Eu não sou nada disso, eu vou. Quem gosta, você é uma mulher, gosta de homem, a senhora é hétero. Pra eu explicar isso pra ela. Eu não gostei, não. Achei o nome muito feio. Não precisa ficar falando essas coisas. Parece um xingamento. Aí eu falei, que bom, né? Que bom que pra senhora o problema não é só o lésbico. O hétero também é um problema. Então tá tudo certo. Prosseguir, vamos seguir. Perfeitamente. Eu lembrei do que você tava falando, Ana, sobre... eu nem lembro mais o que era exatamente, mas você falou um negócio e eu fiquei pensando que às vezes quando a gente tá vendo uma série ou um filme e tem uma personagem, a gente às vezes comenta na internet assim, eu acho que ela é lésbica, ou acho que ela é sáfica. Já sei onde é que você vai chegar. As pessoas ficam revoltadas, tipo, nossa, vocês ficam sexualizando tudo, que absurdo, tudo tem que... Que raiva! raiva! Gente, agora... Se falasse, assim, ninguém fala, inclusive, eu acho que ela é hétero, porque já é a norma, sabe, já tá tão dado. Obrigado, Lois! Aí... Twitter! Tá ouvindo isso, Twitter? Tá ouvindo isso, Twitter? Eu lembro até com o negócio da Wandinha lá, da série da Wandinha, que algumas pessoas ficaram falando da Wandinha e da... Eu esqueci o nome da outra personagem. E foi um negócio naquela época que as pessoas escreveram um textão e falaram que era um absurdo, porque elas são amigas e estão sexualizando as personagens. E, tipo, por que sexualizar, cara? A gente tá falando sobre uma coisa super natural. Talvez não seja mesmo, talvez a personagem seja hétero, mas e daí? A gente também tá falando sobre ficção, são personagens que não existem. Qual é o problema de a gente criar até fanfics na nossa cabeça? Tipo, a gente tem essa necessidade porque também não tem tantos personagens assim. Então, quando a gente se identifica com o personagem, a gente vê algumas semelhanças com a nossa própria personalidade, a gente pensa, quem sabe seja como eu. E se falassem, tipo, imagina a Wandinha ficando com outro fulaninho, isso não é sexualizar, sim, né? Exato, até porque ela tem uma isso. relação com o personagem homem, né? Então, assim, em nenhum momento isso foi um problema. Agora, a gente achar que pode ter possibilidade...
estão sexualizadas. Eu tenho uma raiva disso, mas eu tenho um ranço disso, sabe? E outra coisa também que eu acho muito bizarro, assim, que eu tenho um primo que ele tem, aliás, que tá com 10 anos agora, ele tem todos os trejeitos. Isso não quer dizer nada também, não quer dizer nada. Mas eu sempre falei, gente, eu acho que o fulano vai ser, ou é, né? Cara, as pessoas me olham como se eu estivesse falando algo absurdo. E ao mesmo tempo que a pessoa tá olhando e dizendo, ai, ele é namoradinho da fulana. Quem que é tua namoradinha? É isso que não me desce. E daí quando você questiona isso, a pessoa fala, ai, mas eu não gosto que fale nem de uma coisa e nem de outra, nem de hétero e nem de gay. Mas então por que tu não milita quando tu escuta as piadinhas hétero? Quando tu só vai encher o saco quando é algum comentário LGBT, sabe? É muito engraçado isso, muito engraçado. E falando sobre hétero, só um adendo que eu acho muito engraçado essa nova geração, mas eu tenho vários amigos homens trans que eles são hétero. E eles odeiam falar que eles são hétero. Eu sou hétero, mas eu sou trans, tá? Então eu tô dentro da bandeira. Eu tenho um amigo que é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente fica sacaneando a minha amiga que namora com ele, falando, caralho, bicho, eu não acredito que tu namora um hétero padrão. Não acredito, não sei o quê. Aí ele sempre fica, não, padrão não. Isso é muito bom. Reivindicando o lugar. Gente, eu vou passar pra próxima pergunta, porque a gente fala, não vai dar nem pra eu fazer todas as questões aqui que eu tinha colocado. Mas eu quero muito falar sobre isso, porque a gente tá fazendo muitos comentários sobre a nossa adolescência, o começo da vida adulta, e hoje a gente já tá em outra fase, né? A gente já tá assumida, a gente inclusive fala sobre a nossa sexualidade nos nossos trabalhos, mas apesar disso, eu queria saber se vocês ainda sentem os impactos da imposição da heterossexualidade em algum contexto, ou se vocês sentiram mesmo depois de vocês já terem se assumido. E eu até posso começar para dar um exemplo. Eu comentei com vocês, né, que eu nunca me apaixonei por um homem, eu nem me interessei, eu nunca me senti atraída por um homem, nem na adolescência, nem na faculdade, nem em nenhum momento da minha vida. Mas tem homens fictícios ou famosos que já me confundiram e até hoje... Cara, até hoje, assim, às vezes eu preciso fazer um exercício e pensar o que é esse sentimento. Porque a gente é tão ensinada a gostar de homens que qualquer indício eu já ficava confusa, assim, não, mas peraí, eu acho ele bonito. Então talvez eu quisesse ficar com ele. Então, sei lá, pega aí o Joe Jonas ou o Doug do McFly. Jéssica, talvez você se... Nossa, sim, já quis muito ficar com ele. São caras, assim, que até hoje, às vezes eu penso, eu olho uma foto, um vídeo e eu fico, tá, mas assim, achei bonito, o que será que isso significa? Mas aí eu fico pensando, se o Joe Jonas não fosse o Joe Jonas e fosse o João que faz academia comigo, será que eu ia sentir isso? Provavelmente não, porque nunca senti por um homem real. Só que esses caras fictícios, inalcançáveis, famosos, eu acho que eles são a idealização que a gente tem. Eles são meio que a materialização dessa idealização. Então a gente pensa, mas assim, quem sabe se, né? Que cara, isso desgraça muito a nossa cabeça. E só que aí eu paro pra pensar que, assim, até essa admiração é diferente, porque eu acho muito bonito mesmo. Tem caras que eu acompanho, gente famosa, né, que eu acho bonito. Mas é diferente do que eu sinto pelas mulheres que eu admiro, pelas mulheres que também são inalcançáveis. Então, tipo, quando eu vi a Fletcher, pessoalmente, ela me deu um abraço e disse que meu nome era fofo, em 5 segundos eu imaginei, nossa, eu casaria com ela, eu deixaria ela desgraçar a minha vida, a gente ia terminar e ela ia fazer uma música me expondo e eu ainda ia agradecer. Então, são relações diferentes, mas mesmo assim, eu acho que até hoje, cara, com 33 anos, eu ainda preciso fazer esse exercício de vez em quando, de tanto que isso fica marcado na nossa vida. Eu queria saber se vocês ainda têm esse tipo de questão, ou se vocês tiveram em algum momento, mesmo depois que vocês já sabiam e já se assumiam como lésbicas. Cara, eu gosto de McFly desde que eu tinha 15 anos de idade. E o Doug, ele era, tipo, o meu crush. Nossa, vou casar, ter filhos, etc. E, enfim, muitos anos se passaram, né? Me entendi como uma mulher lésbica, nananã. Vida que segue, veio a pandemia, eu fazendo live na Twitch. Eis que o Doug começou a fazer live na Twitch também. E ele tinha um grupo de moderadoras, e uma das moderadoras era brasileira e gostava do meu trabalho. Então ela fez uma ponte... Resumindo, gente, eu fiz 2 lives com ele. Tô ligada nisso, eu vi. Então...
E assim, só Deus sabe o que eu tava sentindo quando eu fiz a minha live com ele. E a live no meu canal da Twitch ainda entrou o outro lá do McFly pra falar também. Enfim, um grande surto. E depois disso, quando eu terminei essa live, eu falei, eu realmente sou sapatão. Porque assim, em momento algum passou pela minha cabeça é agora. Agora a gente vai se apaixonar loucamente, vai engatar um web namoro, sabe? Assim, que era o que eu provavelmente pensaria 10, 12 anos atrás. E a Thalia até brincou comigo na época, falando, né? Eita, vai ser o teste final, né? Tu fazer essa live aí, vamos ver. E a mesma coisa, o Joe Jonas, que é outro exemplo... ele é o crush da vida da Thalia. A Thalia é uma mulher bissexual. Então, o Joe Jonas é tipo assim, sabe? Tanto é que ela tem aval. Se um dia ela tivesse chance de ficar com ele, ela pode ficar com ele. E aí ela fala, ai, vamos fazer um trisal, eu, tu e ele. Não sei o quê. E pra mim é tipo assim, eu não quero não, amada. Vá você, tá tudo bem, vá lá, sabe? Eu tenho meu aval pra ficar com a Lindsay Lohan também, que é o crush da minha vida, tudo certo. eu não quero ficar com o Joe Jonas. Eu olho pra ele, tem uma piada interna minha e da Thalia, que uma vez eu vi um cara que eu acho ele tão lindo, tão lindo. Eu não vou falar quem é, porque é uma pessoa do meu convívio. Mas eu acho ele lindo, ele é fofo, ele é engraçado. E eu tava falando isso pra Thalia, e aí ela falou, e que é isso, né? Tipo, aí eu falei, não, na verdade, o meu pensamento foi, imagina ter um filho que nem ele. E aí ela ficou me sacaneando com isso, porque hoje em dia, quando eu vejo tipo um Joe Jonas da vida, que eu acho ele lindo, eu acho ele talentoso e tal, cai em outro lugar, entendeu? É tipo, imagina ser mãe dele, ou imagina ser irmã dele, nunca cai num lugar pra mim de, eu acho que eu ficaria com ele. Cara, assim, eu tenho certeza absoluta de que eu não sinto um pingo de atração. E se eu não sinto atração pelo Doug Pointer do McFly, é porque realmente eu não sinto atração. Então, eu acho que a gente é meio que ensinada, sabe, amiga? Que nem a Lui falou, a gente é ensinada a ter que gostar de um cara. Então a gente cresceu tendo que idealizar um tipo de cara por quem a gente se apaixonaria. Então a única possibilidade sempre foi esse cara fictício, perfeito, um Henry Cavill da vida. E a única possibilidade seria essa. Então, quando a gente cresce, a gente ainda confunde essa admiração de achar bonito com atração, sabe? Eu sempre falo que eu acho o Henry Cavill lindo, eu acho ele gigantesco, mas eu nunca ia querer beijar ou agarrar ele. Eu ia querer aprender a ter os braços do tamanho dele e, no máximo, eu ia pedir pra ele me pegar no colo e dizer assim, sei lá, faz uma flexão comigo, quantas tu consegue fazer, sabe? Mas não é nada, tipo, no sentido sexual, é muito, tipo, cara, que cara foda, olha o tamanho desses braços. É mais uma vibe, eu queria ter esse braço, sabe? Não, e eu acho que, tipo, a gente criou muito isso, de olhar pra esses caras deuses, assim, e colocar neles a expectativa de gostar de um homem, porque, cara, como é que tu não vai gostar de um cara assim, entendeu? Mas a gente não, né? Tudo bom? Sim. É porque a sociedade coloca realmente a gente pra... Eu acho, a gente até, acho que a gente falou um pouco disso também. Dessa situação de que os meninos sempre são os heróis, eles sempre são tudo, eles podem tudo. E a gente já tá meio que fadada, né, a alguma coisa. A mãe, a ser mãe, a cuidar das crianças, a cuidar da casa. A gente entende que aqueles caras têm outras possibilidades. E eu acho que cada vez mais a geração que veio... acho que a gente pega um finzinho ali de uma era, se eu assim puder chamar... em que as mulheres não eram vistas, não eram admiradas da grande mídia de uma forma que não era sexualizada. E eu vou até trazer um exemplo aqui, que foi nos bastidores do meu trabalho, assim, que eu fiquei muito emocionada. A gente tá gravando isso um pouquinho antes de ir ao ar, né? Mas eu acabei de sair da cobertura das Olimpíadas. Estava na coordenação do QG Brasil, uma parceria da Play 9 com o time Brasil. E no dia que apareceu o filho do Murilo Rosa chorando. Vocês viram esse vídeo? Vi. Eu não vi. Por causa da Marta? Amiga, ou por causa da Raíssa? Da Raíssa. Da Raíssa, da Raíssa, isso. A gente recebia, né? A gente sabia ao dedo, todo mundo que ia conhecer quem. A gente já sabia que ia estar lá, a gente sabia de fazer o registro. Quando a gente recebe aquele vídeo do filho do Murilo Rosa chorando porque estava conhecendo uma menina, uma adolescente, sabe, uma grande campeã olímpica, mas era uma menina, sabe? E era um menino admirando e chorando por causa de uma menina. É lindo, né? Eu achei aquilo tão lindo, eu fiquei tão emocionada. Que lindo, porque a gente não cresceu assim. Não amiga, cresceu você mesmo. precisa assistir. Que assim, é um negócio tão simples, mas que a gente não teve. Eu acho que isso exemplifica muito bem
o porquê da gente ter várias questões de sempre são os homens que são admirados. Porque na nossa geração as mulheres não eram admiradas na grande mídia, não eram admiradas pelos seus trabalhos. Pra mim é muito bizarro pensar isso, que a minha mãe na minha época era a divorciada e a minha mãe trabalhava fora e ela era a única que trabalhava fora. É bizarro. Então é muito louco, porque são coisas que é toda uma sociedade moldando a gente sem que a gente perceba, e que quando a gente pra ver o contexto histórico de tudo isso moldou a gente. Então a geração que tá escutando a gente agora talvez não se identifique com metade dos nossos sentimentos. E eu fico muito feliz por isso, porque eu ainda espero que a gente tenha espaço pra falar sobre essas coisas e abraçar outras pessoas, mas eu espero também que tenha alguém escutando a gente falando assim, nossa, eu não precisei beijar não sei quantas meninas pra saber que eu era bi. Eu não precisei beijar não sei quantos ou não beijar pra saber que eu era lésbica. Eu só sabia. Gente, eu quero esse momento chegando. Eu até mesmo depois de já saber, depois de eu ter ficado com uma menina a primeira vez, o meu primeiro beijo foi meu primeiro amor e foi minha primeira fossa também. Então eu tava muito mal e eu tava numa festa e tinha um menino lá que... sabe aquele menino que todo mundo acha bonito e ele já ficou com um monte de menina, ele é cobiçadinho, não sei o quê. Ele queria ficar comigo, eu fiquei com ele. E aí eu lembro da minha melhor amiga me olhando assim, tipo, mano, o que tu tá fazendo, sabe? E, enfim, fiquei com ele. Depois eu, tipo, não, realmente eu não gosto de homem e tal. E aí eu fico imaginando como se fosse uma série, sabe? Dos telespectadores vendo. Pronto, agora ela entendeu, né? Não, porque nesse mesmo ano, na virada de ano, eu com o Tinder baixado pela primeira vez na minha vida, dando match com meninas. Na virada de ano, foi a última vez que eu fiquei com um cara. Eu fiquei com um cara numa festa, porque eu pensei, virada de ano eu queria beijar na boca, mas não vou beijar mulher, né? Em público, assim, não vou, claro que não. Acho que rola ficar com homem, vai. Fiquei com o homem, depois que eu beijei ele, eu falei, obrigada. Aí eu saí lá com meu primo e falei, deixa eu te falar uma coisa, eu gosto de meninas. E meu primo, tipo, tá. Ok. Muito bom. Foi bem aleatório. Faço com essa informação. E aí, pronto. E a partir daquele momento eu falei, chega, sabe? Pra mim, chega. Não preciso me fazer passar por isso mais do que eu já passei. Eu já tinha certeza, mas eu precisei fazer outros testes, sabe? Isso é horrível de lembrar. bizarro. Você desbloqueou uma memória agora, porque eu lembro que teve uma fase que eu também coloquei no aplicativo de relacionamento, assim, pra dar match com homens. Isso, eu já tinha namorado mulheres, eu já sabia que eu gostava de mulheres, mas eu ainda precisava fazer esse teste. Não tem match com nenhum, eu acho, mas eu precisava, essa coisa de a gente sempre se testar pra ver se a gente tem certeza. Até porque a sociedade o tempo inteiro fica, né? Mas você tem certeza? Mas por quê? Você já experimentou? E também fiquei pensando, assim, que às vezes esse sentimento se confunde, porque você falou, né, Jéssica, assim, porque era um menino bonito que todo mundo tava afim. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu achei que eu tinha crushes, que eu tinha alguma coisa por alguns meninos, que eram esses, os famosinhos, o que todas queriam ficar. O escolher o capricho. Ai, que raiva que eu tinha desse escolírio. Só que pra mim tinha uma confusão do querer ser, sabe? De querer ter aquele cabelo, de querer estar naquele lugar, usar a roupa. Eu queria ser aquela pessoa, muito mais do que querer ter. E eu acho que até hoje isso também acontece comigo quando eu vejo um cara bonito. Eu tava falando do Joe Jonas, mas talvez seja muito mais assim, queria muito ter esse braço, porque é bonito ele tocando guitarra. É mais num lugar de que bonito, que admiração, pois queria ter. Amiga, muito. Eu acho que é muito essa liberdade. Isso. Desculpa, amiga. Eu acho que é muito essa liberdade de ser. Isso. Eu acho que tem muito desse lugar da gente ver homens e... Por exemplo, Justin Bieber. A gente fica brincando hoje que o Justin Bieber só tinha fã sapatão. Um monte de fã sapatão hoje em dia, não sei o quê. Porque eu acho que tem um lugar que é de idolatria, mas uma imagem... Não só do que ele representa ali, do físico, mas do que gostaria de poder expressar. E de poder expressar, de poder ter de volta. Porque são caras que têm várias meninas ao redor, que expressam que gostam de mulheres. E assim, eu não sei se vocês passaram por isso, mas... Amiga, agora tu foi num lugar muito bom. Grandona! Grandona! Beijo, Ana, minha psicóloga. Tocou na ferida muito agora. Bom. Porque eu acho que eu pelo menos, eu tive uma fase... em que eu não escutava músicas de mulheres. Porque as mulheres só falavam de gostar dos caras. Então, de repente, me vi fã
de um monte de homem porque eles falavam de amar mulheres. E eu queria viver aquele amor romântico com mulheres. Eu não percebia. Porra, I got pra a caralho. grenade for you. Sim. I threw Sim. my head. E no momento que eu percebi isso, teve um momento da minha vida que eu percebi, eu olhei pro meu iTunes, veja, olhei pro meu iTunes e eu falei, meu Deus, eu quase não escuto mulheres. E, gente, assim, ó, por algum motivo, eu já era muito fã da Taylor Swift. Né? Não faz nem sentido. Mas, assim, ela era meio que a minha cota. A cota hétero ali da mulher falando sobre homem. Porque, de resto, eu simplesmente não escutava tanto porque eu não me identificava muito com a letra. Aí eu me senti mal. Eu falei, nossa, eu preciso escutar mais mulheres. E agora, Mariana, você acabou de me fazer entender por que era muito mais fácil eu gostar de bandas com homens falando, eu quero pegar mulher, peitos. E por que eu não me identificava tanto, entendeu? Sei lá, com a Shakira ou com qualquer outro, assim. Amiga, Taylor com Swift Waka também. Eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca mais falei, mas eu fui de um fã-clube da Taylor Swift, tá? Eu fundei um fã-clube da Taylor Swift no meu passado. Era bem na época de Red, na época que ela veio, a gente quase foi no show, foi todo um negócio, assim. E eu amava as músicas, as letras, e eu, na época que eu tava já começando a pensar, assim, tem, obviamente, Romeo, Save Me, mas tem muitas músicas em que o inglês ajuda porque não tem o gênero. É. Você não sei Aí dá o pra... quê, fulano que não sei o quê, o seu, sei lá, o seu... Não sei, topete. Podia ser uma mulher de topete também, entendeu? Fala do cabelo da pessoa, mas Sim. não falou que é cabelo dele, sei lá, entendeu? Então, eu acho que ajuda. O inglês também ajuda um pouco nisso. Então, eu tinha essa coisa com a Taylor Swift com amor. Total. E eu amava, sabe? Então, acho que pra você também pode ter um pouco disso, do passado dela. Eu acho que não tem tantas músicas que falam do homem, mas do amor, do sentimento. Sim, verdade, verdade. Cara, eu desbloqueio algumas memórias agora falando nisso, mas eu sempre admirei, sempre gostei de seguir homens fortes, musculosos, porque quando eu era criança, o meu sonho era ter o braço musculoso. Então eu ia pra escola, depois que os meus pais me deixavam, eu puxava as mangas da blusa do uniforme pra cá, assim, no ombro, e eu botava tatuagem de chiclete nos ombros do Dragon Ball Z. Chiclete. E eu, tipo, eu tô falando, eu com... Sabe, 10 anos eu ficava entroncadinha, assim, tipo, com o braço, assim, querendo mostrar meu braço. Porque eu queria muito, tipo, ficar musculosa, entendeu? E daí também, na época que as minhas amigas começaram a, tipo, todas elas... eu tenho crush no Joey Jonas, eu tenho crush no fulano, ciclano. Eu não tinha crush em nenhum deles, mas eu precisava falar que eu tinha crush em um menino para participar daquela situação social. Então, olha a minha cabeça de psicopatinha louca pra converter as coleguinhas em lesbianas. Eu pegava uns caras bonitos de filmes onde rolava beijos de mulheres. Por exemplo... tinha um filme chamado... um mecanismo. Tinha um filme chamado Segundas Intenções. É um filme muito antigo. Que a Sarah Michelle... Sei qual é. E a Sarah Michelle Gellar, ela beija a Selma Blair. E aí eu, tipo, fiquei obsessed com aquele filme, porque tinha esse beijo lésbico. E aí o ator principal desse filme, eu dizia que ele era lindo. Eu tinha fotos salvas dele no meu PC. E eu falava pra minhas amigas que elas tinham que conhecer ele. Mas que filme ele fez? Vem cá que eu vou te mostrar o filme. Isca! Você tem toda uma estratégia, Caraca, minha uma amiga. gênia, mano. Amiga, Meu eu sou Deus. muito estrategista. O TDA, ele foi muito colaborativo na questão de tentar beijar bocas de mulheres, entendeu? Vamos namorar um menino bonito pra chamar atenção. Foi tudo muito estratégico, assim, sabe? Não, esse negócio de chamar a atenção, vocês me lembraram de uma história também que eu, no ensino médio, tinha, obviamente, o garoto mais popular, e aí todo mundo gostava do cara, e naquela fase de, de quem você gosta, de quem você gosta, eu não gostava de ninguém. Só que aí o que eu pensei no meu racional ali? Bom, eu vou dizer que eu gosto do garoto mais popular, porque eu já sei que ele gosta de uma outra menina, que eu também gosto. Eu tinha um olho ali, eu ficava... Amiga. Aquela ali, eu acho aquela menina ali, eu... Vou falar que eu gosto dele, porque não tem nem chance. Porque era uma época que o pessoal combinava, né? Vamos sair, o fulano vai se beijar ali na esquina. Então eu pensei assim, ele não vai me querer, porque ele já quer a querida lá. Então eu vou dizer que eu gosto dele. Eis que a querida não quis beijar ele. E aí ele queria beijar quem admitiu que gostava dele. Porque todas as meninas
só pensaram que eu não vou falar ele, vou beijar quem eu tenho chance. E eu fui porque eu achava que não tinha chance com a menina. Porra, Mari, se fudeu. Aí, Não é gente, aí possível. falaram, ele veio conversar comigo, eu, ai meu Deus do céu, eu não querendo. Eu falei que não ia ficar, porque eu já tava com outro menino da Argentina. Meti um menino da Argentina, gente. Cara, essa de meter um gringo é muito bom. Meter um gringo é bom. que na época Foda. fazia espanhol, e aí eu tava fazendo um negócio, então assim, meti o que existia. Eu, nossa, não vou trair o meu querido. Por isso lá da que a Argentina, gente nem fica tão beijei. criativa. E aí, Aham. exato, a gente fica. O grande plot twist dessa história é que, anos e anos depois, num vídeo meu no YouTube, eu vejo um comentário de uma menina, e era no meu vídeo sobre o meu despertar lésbico, em que eu falo sobre várias coisas que aconteceram e eu fui entendendo que eu era lésbica. Eis que aparece o nome de uma menina, e eu falei, eu conheço esse nome, eu conheço essa pessoa. Era a querida que eu gostava e que ele gostava. E eu fiquei assim, nossa... Ela tá fazendo apareceu no meu aqui? vídeo de despertar lésbico. Ela foi num evento meu. Hoje nós somos amigas, mas eu contei pra ela. Você sabia que eu queria ficar com você? Ela ficou, não. Aí eu... E ela, eu queria ficar com você. Amiga. E ficou, não? Vocês ficaram depois? Não ficamos, não Ai, ficamos. amiga, eu já Ai, tava né? vendo o meu Tava escrito nas casal. estrelas, amiga. Não Amiga, ficaram ainda? Não ficamos. Não me comprometam. Fiquei aqui, eu já Eu também já fanfiquei já. Ai, gente, assim. Que Aí eu- lindo, um amor que esperou anos pra se concretizar, entendeu? Muito Do nada, foda. do nada. E, gente, hoje a gente vai pro pagode junto, entendeu? É isso. Tá aí, a vida. A Lui tá com uma cara de maldade aqui embaixo. Ela tá É com porque... Gente, eu fiquei pensando, isso é roteiro de série, de filme, de... É. Tá vendo? Amiga, escreve esse romance. Pois é, eu escrevi o outro, né? O Elas Merecem, que é o meu conto. É muito a minha história com a minha A rivalzinha da dança. Ah, pois que é. hoje eu sei também que é sapatão. E eu tô assim, a gente se gostava, Incrível. certeza. Gente, se nós fizéssemos uma sitcom falando de, tipo, sitcom, 4 amigas morando num apartamento e cada uma contando um pouco de cada história. Tipo assim, a Jéssica chegando pra falar que ficou com fulano na festa depois de saber que é lésbica. A Mari reencontrando a menina anos depois. Gente, é muita história que dá pra virar uma sitcom isso aqui. Eu devia parar e fazer essa série, não devia? Sim. Devia, amiga, Devia. devia. Eu Deixa a gente acho fazer que... participação especial. Vamos. Escreve Eu vou esse ser livro 4 pra amigas, gente ler no seremos Pulsar. nós. Tá, é isso. Então tá, fica Sim. aqui de 4 promessa. amigas. Pra encerrar, eu não tenho uma pergunta, mas eu queria que a gente terminasse com um exercício, que é o seguinte. Silêncio, estamos estudando mesmo. Eu queria saber, se vocês pudessem voltar no tempo e encontrar a versão mais nova de vocês, aquela lá que tá se entendendo lésbica ainda, que tá confusa, o que vocês diriam pra ela? Porra, aí é foda. Tu é sapatão! Tu é sapatão! Eu ia falar pra minha eu do passado... Olha, essa aqui, a tua colega aqui, ó, essa é bi. Pode ir que ela vai querer ficar contigo. Essa outra aqui também é bi. Essa aqui é sapatão, ó. Ela tá ficando com esse menino, mas é sapatão. Vai lá que ela vai querer ficar contigo. Todas as meninas que eu tive crush, que depois eu fui descobrir que eram, eu ia lá pro meu eu do passado dizer... Vai que atua. Muito maturidade. A gente vê que a maturidade existe nessa pessoa. Eu já pensei algumas vezes sobre isso e eu ainda não cheguei a uma conclusão, porque assim, muita coisa não teria acontecido se não fosse da maneira que de fato aconteceu, né? Então eu também não sei se me descobrir antes ajudaria em alguma coisa, porque pelo menos no meu contexto eu sei que eu precisava viver muitas outras coisas antes da faculdade, antes de ter minha liberdade, de poder bater no meu peito e falar: é isso, então eu sou lésbica mesmo e é isso, pronto. Talvez se eu tivesse vivido isso como adolescente, aí pode ser muito feio isso, mas eu acho que eu teria sofrido muito mais. Porque eu saberia que eu viveria uma ausência. É isso, eu acho que por não saber, eu não percebi. E aí volta ao que eu falei lá no início. Havia racismo, havia questões né, econômicas, que pra mim já me botavam muito lá embaixo. Então talvez se eu soubesse que eu era lésbica, eu teria era mais uma questão que eu ia sofrer. E talvez eu não tivesse uma relação tão boa com a minha orientação sexual quando eu me descobri. Que aí já foi na faculdade, já foi mais independente, já foi, é isso mesmo, é isso que eu sou e dane-se. Eu adoraria poder falar, tu é sapatão, mas ao mesmo tempo
Quero respeitar também o meu processo. Eu acho que eu me identifico com esse lance de sentir essa ausência, porque eu sabia desde muito cedo. Então, assim, tinha que viver com essa ausência o tempo todo, né? Com a possibilidade de que isso nunca ia acontecer. Mas, assim, né, agora falando bem sério, se eu pudesse mudar uma coisa, teria sido, Ana Júlia, pare de beijar qualquer homem. Você não gosta, não se submeta a isso. Você não precisa se provar pra si mesma e pra mais ninguém. Isso vai para qualquer telespectador que esteja me assistindo. Se você for ficar com alguém pra provar alguma coisa pra você mesma ou pra sociedade e você não se sentir confortável com aquilo, só para. Tipo, para. Você não precisa fazer isso. Cara, eu acho que se eu voltasse na época em que eu tava me descobrindo, eu queria voltar especificamente no momento em que eu peguei um fora da menina que eu era, tipo, completamente apaixonada. E o que eu queria falar pra mim é que ela não é a única menina do mundo e que eu não depositei eu não usei toda a minha sorte pra ficar com ela, entendeu? Porque essa era a sensação que eu tinha na época. Tipo, meu Deus, ela não vai me querer, lascou. A única menina no mundo que eu achei bonita, que eu achei legal, ela não quer ficar comigo, então eu perdi todas as minhas chances de ser feliz. Era isso que eu sentia. Porque parecia que eu nunca mais ia encontrar nenhuma menina que eu achasse bonita e legal, sabe? Mal eu sabia que eu ia ser muito mais feliz do que eu podia imaginar. Então, acho que era isso que eu queria falar, porque eu sofri muito achando que minha vida tinha acabado ali, sabe? Tipo, mal comecei, mal me entendi, mal tive o gostinho e já perdi a única garota que vai... Sabe aquela história do eu tô num lucro da porra de que ela ainda quis ficar comigo, entendeu? De que eu nunca sou boa o suficiente. E como que essa menina, que é tudo isso, quis ficar comigo. Então, acho que o que eu falaria seria isso. Teria ajudado bastante na minha autoestima. Bom, gente, eu vou falar... Eu vou responder essa e eu acho que eu vou falar uma coisa meio brega. Porque, assim, eu já tive essa falta. Eu já sabia. Eu sempre soube e eu já sofria bullying por causa disso desde muito nova. Então, se eu pudesse voltar atrás e me encontrar, eu ia dar um abraço em mim. Porque eu senti muita falta de um carinho físico mesmo, sabe? De um apoio, de alguém que pudesse me acolher. Porque em todos os lugares eu me sentia extremamente excluída e inadequada. Então, se eu pudesse ter uma referência, eu queria ser a minha referência, sabe? Eu queria poder chegar como eu sou hoje, vestindo a roupa que eu visto, fazendo o trabalho que eu faço. E me abraçar e falar, tá tudo bem. Você não é a única pessoa no mundo a se sentir assim e as coisas vão melhorar. Eu acho que isso teria feito toda a diferença pra mim. E eu acho que é o que a gente tá tentando fazer aqui. Eu acho que é o que a gente tenta fazer com os nossos trabalhos. A gente tenta abraçar outras pessoas que talvez não tenham nenhuma referência em casa, na escola, no trabalho, enfim. Então, eu tenho muito orgulho do que a gente tá fazendo aqui, porque... talvez a gente esteja dando esse abraço em alguém que tá escutando a gente. Então, muito obrigada por esse podcast, por esse episódio. Tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que semana que vem a gente tem um novo episódio. E eu fiquei emocionada, se alguém puder me ajudar aqui. Amiga, tá aqui também. A emoção foi tão grande que a Mari caiu. Amiga, mas eu acho que a sensação ela é compartilhada. Tá, eu também tenho muito orgulho do que a gente tá fazendo. Pra você que tá ouvindo... Gente, sinceramente, a bateria do notebook acabou. Eu conectei o fio durante o episódio. O Mal me tirou e eu não percebi. Pra você que tá ouvindo a gente em todas as plataformas de áudio, a gente também tem o nosso Instagram, podcast Chá das 4, e também tem o nosso canal no YouTube, onde você pode deixar seu comentário. A gente vai adorar ler a vivência de vocês também, e também o que vocês estão sentindo, né, com a nossa conversa, porque pelo menos aqui eu acho que eu posso falar por nós 4 que o relato de uma vai trazendo memórias na outra, sensações. Eu até peguei meu negocinho da ansiedade aqui, porque eu percebi que eu toquei em tópicos mais sensíveis. Mas é isso, né? Não deixa de ser um acalento. É um acalento. Não deixa de ser nós 4 voltando na nossa versão e dando um abraço e falando que vai ficar tudo bem. E, Lui, eu acho que esse episódio foi maravilhoso. Eu tô vendo que tu tá emocionada, mas você arrasou. Fique sabendo. Foi muito bom. Obrigada, gente. E eu acho que a intenção do podcast é justamente isso. Eu acho que é dar um abraço nas pessoas. Eu acho que qualquer uma de nós
se pudesse voltar no fundo, apesar das piadas, porque eu lido com o meu passado fazendo piada, né? Se eu não vou fazer uma piada falando essas coisas, eu vou começar a ficar que nem a Louie. Mas eu acho que sim, que a gente sente muito essa ausência. É muito bizarro falar isso pras pessoas, mas eu sempre falo assim, que tudo dá certo, porque pensar na minha vida antes disso tudo, antes do YouTube, antes de me assumir, de bater no peito, de finalmente ser quem eu sou, cara, parece que não existiu, parece que foi uma série, porque as coisas, elas mudam de uma maneira tão absurda pro melhor quando a gente é honesto com a gente mesmo, quando a gente é sincera com a gente mesmo e a gente não deixa a nossa essência de lado por nada nesse mundo. Sei lá, parece que não é a mesma Ana lá atrás, na adolescência. Eu ia voltar e talvez eu nem ia me reconhecer, sabe? Eu ia me abraçar e dizer, sabe? Porque é muito bizarro a gente ter passado e ter vestido tantas peles, vestido tantas vivências que não faziam parte da nossa pra poder se encaixar, que eu às vezes não me reconheço no passado. Então, além de um abraço, eu ia dizer, deixa a Ana de verdade sair daí, entendeu? E aí, vamos chorar! Uhul! Ai, eu ia acrescentar uma coisinha só. Será que posso? Vai, amiga! Por favor. É porque eu acho que é importante também que a gente, nesses momentos, lembre que a gente, de alguma forma, ainda pode abraçar a nossa criança, sabe? A gente pode pegar a nossa criança no colo. Agora eu vou chorar. A gente ainda pode pegar a nossa criança no colo e levar no parque de diversão, porque a gente não ia quando a gente era pequeno e, sei lá, a gente não podia vivenciar isso. A gente pode levar a nossa criança para um show. Eu, no show do RBD, eu chorava como se eu tivesse 9 anos, que eu falei. Isso é pra Mariana de 9 anos, não é pra Mariana que tá aqui de 27. É aquela que eu tô dando isso pra ela, que ela não pôde ter. Claro que tem coisas e feridas que a gente não vai conseguir colocar o band-aid e esperar sarar, e às vezes muitas delas ainda vão com a gente pro resto da vida, mas que a gente consiga realmente segurar a nossa criança no colo e falar assim, você fez o melhor que você pôde. E agora eu continuo daqui. Obrigada por ter Beleza, vindo Mari. até aqui, né? Não, beleza? É isso que eu sinto quando eu volto e vejo as fotos da, entre muitas aspas, Jéssica hétero, que é como a gente chama aqui em casa, que era a época que eu era muito padrão, eu tinha o cabelo comprido, liso, eu usava umas roupas assim, né, que performam mais feminilidade e tudo mais. Durante muito tempo eu sentia muita raiva quando eu olhava, sabe? E hoje em dia, quando eu olho pra essas fotos, eu só fico muito grata. Porque mesmo estando muito fora do que aquela Jéssica gostaria de ser, ela, de alguma forma, se sustentou pra que a gente chegasse até aqui. Isso é muito foda. E agora é um abraço coletivo. Ninguém Eu espero que Nós essa estamos seja falando isso aqui presencial. A gente ia chorar o triplo. Gente. Nossa, vai ser um caos. A gente Não, eu vai ter espero que que as fazer. A segunda pessoas- temporada tem que ser presencial. Isso. A gente Sim, precisa por favor, desse patrocine auditório. o nosso podcast. E antes da gente finalizar, a gente queria falar pra vocês que a gente lançou um Apoia-se que vai ter uma duração de 2 meses, que é pra ajudar a gente com as despesas aqui do podcast, que a gente fez tudo do bolso mesmo. Tem várias pessoas envolvidas nos ajudando nesse projeto. E a princípio a gente não conseguiu nenhum patrocínio ainda. A gente espera que conforme a gente for lançando os episódios, surjam aí oportunidades e marcas para nos patrocinarem. Mas caso você tenha interesse de colaborar e puder, é muito importante pra gente a gente abrir um Apoia-se para pelo menos ajudar a gente com os custos que a gente teve até agora para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. E no Apoia-se a gente vai ter valores simbólicos, a gente vai ter recompensas. Então, se vocês quiserem dar uma conferida, você clica aqui na descrição, vai lá conferir nas nossas redes sociais que o Apoia-se vai estar lá disponível. Vamos! E é isso, né, gente? Arrasou. É isso, gente. Então, até semana que vem. Até semana que vem. Um beijo, obrigada. Beijo! Até a próxima. Beijo! Tchau!